De acordo com uma tradição antiga, a primeira mulher criada por Deus e a primeira esposa de Adão não teria sido Eva, mas sim outra personagem feminina chamada Lilith, cuja história teria sido propositalmente apagada da Bíblia. Ainda segundo essa tradição, a serpente que enganara Eva no paraíso, na verdade, teria sido Lilith e não o diabo. Mas afinal, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Será que Lilith realmente foi a primeira esposa de Adão? Será que a serpente enganadora era, na verdade, Lilith? Se você tem alguma dúvida sobre esse tema incrível, então você está no vídeo certo. Assiste agora até o final. E para ajudar o canal, desde já deixa o like e faça sua inscrição. Dito isso, vamos ao vídeo. Lilith é uma personagem feminina da mitologia suméria e de outros povos da Mesopotâmia. Alguns textos se referem a Lilith como uma deusa. Outros textos a apontam como um demônio perverso. Após o exílio, ou cativeiro, do povo judeu na Babilônia, vários mitos e lendas da cultura mesopotâmica passaram a fazer parte do imaginário do povo judeu. No entanto, a versão alternativa, em que Lilith teria sido a primeira esposa de Adão, só surgiu muitos séculos depois, já na Idade Média, em um texto chamado Alfabeto de Ben Sira. Posteriormente, o mito de Lilith passou a fazer parte do folclore judaico e da literatura rabínica. Conforme o referido mito, Lilith e Adão teriam sido criados por Deus simultaneamente, e da mesma matéria-prima. Por isso, Lilith recusava-se em ser submissa a Adão, pois teriam sido criados em condições iguais. Lilith preferiu ser expulsa do Jardim do Éden a aceitar uma condição de inferioridade em relação ao homem. Então Deus enviou 3 anjos para convencerem Lilith a mudar de ideia e retornar ao paraíso, mas a mesma permaneceu irredutível. Logo, Deus decide criar outra esposa para Adão, a partir de sua costela, para que a mesma fosse submissa. Por isso, Lilith é considerada por muitos o símbolo do movimento feminista, do empoderamento feminino e das lutas de igualdade de gênero. Há também algumas adições e variações desse mito, segundo os quais, após Lilith ter sido expulsa do paraíso e vagar solitariamente pelo mundo, a mesma encontra Satanás, com o qual tem relações sexuais, transformando-se em um demônio. Lilith decide então se vingar de Adão, pois sentia inveja da felicidade que o mesmo e Eva tinham no paraíso. Dessa forma, Lilith se transfigura em uma serpente e engana Eva, e consequentemente Adão, os induzindo a comer o fruto proibido e serem expulsos do paraíso. Ainda de acordo com esse folclore, é Lilith a responsável por causar pesadelos enquanto dormimos, bem como a poluição noturna, também chamado de sonho molhado. Mas então, será que há alguma referência sobre isso na Bíblia? Primeiramente, devemos considerar que esse mito surgiu apenas na Idade Média, então é improvável que haja alguma referência sobre isso na Bíblia. Porém, devemos lembrar que originalmente Lilith era uma divindade da mitologia suméria cuja data antecede a própria Bíblia. Há quem argumente que a deusa Astarote, mencionada inúmeras vezes no Antigo Testamento, assim como outras divindades femininas, é na verdade uma versão cananeia da Lilith da mitologia mesopotâmica. Embora essa especulação seja bastante razoável e interessante, é necessária uma discussão mais profunda sobre o assunto, não sendo este o objetivo deste vídeo. Não obstante, na Bíblia existe pelo menos uma referência direta a Lilith, e está no livro do profeta Isaías, capítulo 34, verso 14. Veja o texto. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas, e os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Animais noturnos ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. No referido texto, a palavra hebraica original traduzida como animais noturnos é Lilith. Sim, isso mesmo. Lilith é mencionada diretamente pelo profeta Isaías. No entanto, devemos fazer algumas considerações. Na raiz hebraica, a palavra Lilith significa literalmente ser noturno. Por isso, muitos intérpretes e tradutores da Bíblia acreditam que no texto de Isaías 34, em seu contexto, Lilith se refere a animais noturnos como corujas, morcegos, ibis e outros. Por exemplo,
Na versão inglesa King James, Lilith é traduzido como coruja. Contudo, a maior parte dos tradutores bíblicos entende que a Lilith citada por Isaías faz sim referência a seres mitológicos ou espirituais. Na versão em português, revista e corrigida, Lilith é traduzido como fantasma. Já na nova versão, na linguagem de hoje, o termo utilizado é bruxa do deserto. Na versão católica Ave Maria, Lilith é traduzido como espectro noturno. E em muitas outras traduções como demônio do deserto. Possivelmente na época do profeta Isaías, a figura de Lilith da mitologia mesopotâmica estava associada aos demônios que vagavam pelo deserto, conforme o imaginário popular. Bem como havia superstições quanto a alguns animais de hábito noturno, como coruja e morcego, os associando ao mal, semelhante à rasga-mortalha no imaginário brasileiro. Portanto, mais uma vez relembramos que, originalmente, Lilith era apenas uma divindade suméria, uma criatura espiritual e não uma mulher. Lembramos ainda que o mito de Lilith, como primeira mulher de Adão, surgiu somente na Idade Média, muitos séculos depois do livro de Isaías ter sido escrito. Por isso, não faz sentido usar o texto de Isaías para sustentar esse mito medieval. Além disso, a própria Bíblia nos adverte sobre os perigos de adicionarmos a mesma, coisas que as Escrituras Sagradas não confirmam. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4,7, nos exorta a rejeitarmos as fábulas. Mas e você? Qual a sua opinião? Lilith realmente foi a primeira esposa de Adão? Deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa aquele like ungido para ajudar o nosso canal a crescer. E de quebra já faz a sua inscrição. Se desejar, pode fazer uma contribuição ao canal. Vai ajudar pra caramba. Veja o link na descrição. Segue a gente também lá no Instagram. Aqui quem fala é Willen Santiago, na voz do nosso amigo e parceiro Roberto Santiago. Um grande abraço, até o próximo vídeo.